Essa semana, não vou dizer que tem sido uma semana atípica, mas tem sido uma semana, como já até a semana passada também já foi de muitos tumultos, essa semana também. Mas o que é interessante é que vivemos dias de muitas incertezas, de muitas inseguranças. De forma geral dizem, olha, você tem que confiar na ciência, porque a ciência sabe o que está falando. Alguns governantes dizem, não, você tem que acreditar no governante, que o governante está tendo uma visão mais macro, mais ampla da situação. E as incertezas são grandes, os temores são grandes, os medos, os riscos. E vemos, temos uma crise de saúde, temos uma crise política, estamos diante de um início de uma crise econômica, e são tantas incertezas, e de repente fala, não, acredite nos que os cientistas estão falando, no que a ciência está falando sobre o vírus, falando sobre a doença, mas nós vemos que eles estão perdidos, os cientistas. Porque eles dizem, não, o pico seria em maio, em março, o pico seria em abril, o pico seria, não é o pico da doença, é o pico de uma picada, mas o momento do auge, da curva, da abrangência do alcance dessa doença que tem estado afligindo o mundo. E de repente você vê que os mesmos cientistas que disseram que seria um mês atrás, que seria 15 dias atrás, estão dizendo que não há uma previsão de quando virá o momento máximo dessa doença. Alguns já estão dizendo, nós não sabemos se virá uma segunda leva e será pior do que a primeira, porque a humanidade vai ser contagiada, pelo menos até o começo do ano, do próximo ano 2021, 50% da população mundial teria adquirido o vírus, e não se sabe se a pessoa que já adquiriu vai poder adquirir de novo e sofrer os mesmos riscos. Então, quer dizer, os cientistas estão perdidos. Vai ter uma vacina até julho, vai ter uma vacina até setembro, vai ter uma vacina até meados do ano que vem. A ciência está dando palpites, mas também está perdida. Os governantes estão naquela, não, olha, nós temos que voltar às atividades econômicas porque isso vai ser bom, e há também, dentro dessa perspectiva, mas eles também estão perdidos, os governantes no mundo inteiro. Alguns tomando as decisões mais ponderadas, outros menos, mas também há um descontrole de informações, de posicionamentos, de medos, de insegurança. E diante disso, como fica o nosso coração? O nosso coração fica perdido também. Perdido porque nós não sabemos o que fazermos, como as coisas vão se desenrolar. Isso vai gerando em nós um desalento, vai gerando em nós um desespero, vai gerando em nós uma ansiedade decorrente do medo daquilo que está por vir. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre, se diz que algo que é fundamental no ser humano, que é um consenso que ajuda o ser humano a suplantar limites, a suplantar obstáculos, é a esperança. Tanto que dizem o quê? Que a esperança é a última que morre. Mas nós devemos entender que há momentos, queridos, que por mais esperançosos que sejamos, há momentos que nos é difícil ter esperança. Há momentos em que a esperança parece ser vazia, porque ela não está apoiada em nada, não está sustentada em nada. E eu gostaria de falar de algo que vai além da esperança, ou uma esperança que vai além dessa esperança como normalmente nós a temos. Quando nós observamos a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós encontramos uma descrição do que vem a ser fé. Porque a única coisa que pode suplantar a esperança, ser maior do que a esperança, é a fé. Porque a fé nos faz ver além daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que os nossos olhos podem esperar. E lá quando chega em Hebreus 11:1 diz assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, é algo que nos dá sustentação além daquilo que está fora dos nossos olhos ou mesmo além das possibilidades. E talvez o melhor exemplo é uma frase que eu acho maravilhosa. Paulo ele escreve a sua maior carta, que é a carta aos Romanos, com uma profundidade teológica de valores, de conceitos maravilhosos, tanto que é conhecido como o Evangelho de Paulo, alguns teólogos a chamam assim. Quando você chega no capítulo 4 de Romanos, Paulo ele tem uma expressão que eu acho talvez uma das mais impactantes no que diz respeito à minha fé, no que diz respeito às minhas expectativas em relação ao futuro.
E ele diz justamente isso. Verso 18 do capítulo 4 de Romanos. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos aqui. Ele diz justamente isso. Verso 18 do capítulo 4 de Romanos. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Qual é a esperança do mundo? A doença vai passar. Qual é a esperança do mundo? Segundo o ministro da Economia, nós vamos surpreender, a economia brasileira vai surpreender o mundo. E muitos consideram que é meramente uma palavra para tentar causar ânimo, causar impacto e causar assim, trazer uma esperança para o mundo. Mas nós sabemos que diante das circunstâncias que estamos, é difícil às vezes termos esperança, porque a esperança nos leva simplesmente a ver o quê? Talvez a coisa fique pior, talvez fique mais difícil, talvez não haja solução, talvez não haja isso, não haja aquilo. E de repente nós vemos essa expressão fantástica, onde Paulo ele usa esse personagem icônico que é Abraão e diz, Abraão crendo contra a esperança. Ele creu contra a esperança. E qual é a referência que é dada? Crendo contra, ele esperando contra a esperança. Percebe? É interessante, né? Esperando contra a esperança. Parece algo que seja conflitante, contrário. Mas é que ele começa a lançar aqui um conceito de uma esperança que vai além dessa esperança corriqueira que o mundo tem. A esperança de que o governo está fazendo certo, a esperança de que os cientistas estão certos, a esperança de que haverá uma cura, de que haverá uma vacina, essas esperanças. E de repente nós vemos esse conceito. Existe uma esperança que vai contra esta esperança. E ele fala justamente em que, olha só, o verso diz, ele creu contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E preste atenção no verso 19, diz, e sem enfraquecer na fé, fé que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada, a idade avançada de Sara. Então, o que acontece na vida de Abraão? Por que Abraão é tão icônico? Muitas vezes quando nós olhamos a vida de Abraão, já vi pessoas falando, não, porque nos dias de Abraão, Abraão vivia numa sociedade de muitos deuses, de muitas religiões, de muitos conceitos. Mas quando você começa a analisar Gênesis, você descobre que Abraão, ele durante 58 anos de vida, ele teve contato com Noé. Noé, ele morre 58 anos depois do nascimento de Abraão. Então tudo nos indica a crer que Abraão, que vem da mesma descendência de Noé, que vem da descendência de Sem, na proximidade, Abraão tenha tido e talvez tenha até conhecido e convivido com Noé. O Noé que deu testemunho do quê? Da arca, da promessa de Deus, da pregação de Deus, do livramento de Deus em relação ao dilúvio, de todos aqueles milagres que Noé testemunhou, das promessas que Deus havia dado a Noé, e Deus havia concretizado na vida de Noé. Abraão tenha tido contato direto com ele. Então, o conceito de fé que Abraão tinha era uma fé centrada na pessoa do mesmo Deus que Noé havia crido. E dentro disso, ele sabia dos princípios de que crer em Deus gerava-se por crer na promessa, crer nas orientações de Deus. Por mais estranhos que fossem os caminhos, por mais difíceis, Abraão ele assume esta fé. E de repente Deus, não no momento da sua juventude, não no momento do seu vigor, não com seus 20 anos recém-casados, 17 anos, 20 anos recém-casado, diz para ele, olha, eu vou começar com você uma nova história. Não, ele pega um senhor, 75 anos de idade, numa época em que 75 anos de idade, as pessoas já começam a querer se acomodar, estão cansados, estão naquele processo de aposentadoria, de querer sossego. Deus chega para Abraão e faz um desafio e fala, olha, eu quero mudar a tua vida, e eu vou virar a tua vida de cabeça para baixo. Porque ele estava na terra de Harã, e ali na terra de Harã ele havia perdido seu pai, ele havia perdido seu irmão, ele era arrimo de família, ele estava cuidando de Ló, seu filho, da família de Ló. E ele, naquele processo de acomodação, Deus diz, eu vou
terminar com a tua comodidade, eu vou terminar com esse sossego, com essa estabilidade aparente que está na tua vida, e vou te levar para uma terra que você não conhece, vou te levar para um lugar que você nunca viu, e você não tem mapa, você não tem GPS, você simplesmente vai sair. E o mais importante, em ti farei bendita todas as nações da terra, que é justamente essa promessa que Paulo coloca nessa referência de Romanos. Quando que Abraão ele fala, peraí, mas eu estou com 75 anos. A mulher dele era um pouquinho mais nova, era 10 anos mais nova. Agora veja, naquela idade, Sara já era estéril. Naquela idade, ela já era estéril desde jovem. Mas naquela idade, a própria idade, a impossibilidade de ter filhos, e de repente Deus fala para ele, olha, agora você vai sair da tua terra, da tua parentela, você vai sair dessa comodidade e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque é a terra da herança que eu vou dar aos teus descendentes. Não é nem para você, é para os que vêm depois de você. E Abraão, crendo que Deus tinha um projeto, tinha um propósito, tinha uma razão na sua vida, que extrapolava a sua própria idade, extrapolava o seu próprio futuro, como indivíduo que viveria não mais 200, 300, mas viveria poucos mais anos, como a Bíblia nos coloca. Então Abraão, ele ouve essa palavra de Deus, e ele sai numa aventura, aos 75 anos de idade, somente com o conceito da promessa desse Deus, que ele havia talvez conhecido com o seu tataravô Noé, falando, creia em Deus, porque ainda que Deus te mande construir uma arca onde nunca choveu, onde não há rios, onde não há condições de navegar, construa a arca, obedeça a palavra de Deus, siga os conceitos de Deus, porque nós cremos contra a esperança. Noé havia aprendido isso. Quando Deus manda construir a arca, era uma coisa ilógica, irracional. Os homens zombavam dele e falavam, para que um barco? Talvez o próprio conceito de barco e navegação fosse infundado para aqueles dias. E os homens falavam, para que serve esse murundum, esse trambolho que você está criando? Ah, é para navegar. Mas o que é navegar? Ah, vai navegar nas águas. Mas por quê? Porque vai chover. Mas o que é chuva? Ah, porque vai transbordar as águas. Mas o que é transbordar as águas? Nunca aconteceu, nunca foi visto. Algo totalmente inédito, mas Noé creu. E agora nós vemos Abraão, de repente, alavancado, envolvido nessa promessa de Deus. E Deus dizia, eu vou fazer em você bendita todas as nações. E você vai ser pai de muitas nações. E Abraão assentou isso no seu coração. E é interessante que Paulo usa que ele não levou em conta aquilo que era esperado. Porque o que era esperado era o que? Ele olhava para si. Ele olhava para si como um homem de idade, um homem em impossibilidade de ter filhos, um homem com limitações, um homem sem perspectivas de uma genealogia, de um descendente, principalmente por causa da condição da sua esposa. E o que acontece? Deus o envolve nesta promessa e Abraão se deixa conduzir, mesmo levando em conta que o amortecimento do seu corpo. E o que acontece? A coisa não fica melhor para Abraão, porque dos 75 ele vai até os 100 anos de idade, são 25 anos de espera, para que Deus concretize a promessa de um descendente. Mas é interessante que, embora Isaac seja o cumprimento da promessa de Deus, Abraão não colocou a fé em Isaac. Abraão colocou a sua fé naquele que seria o seu descendente, pelo qual seriam abençoadas todas as nações. Por isso que na sequência Paulo vai falando justamente o quê? Olha, preste atenção nisso. E não duvidou na promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Espera aí, tudo está contrário, tudo está indo contra a minha vida, nada está a favor de mim. Sou velho, sem recursos, sem filhos, indo para uma terra que eu não conheço, saindo da segurança da casa, da convivência da minha família, estou indo para uma vida de riscos, de perigos, de incertezas. Mas ele diz o quê? Que ele não duvidou da promessa, ele não houve no seu coração incredulidade, mas ele creu pela fé, ele se fortaleceu.
mesmo olhando as limitações, mesmo olhando os problemas, mesmo olhando os riscos, ele pela fé se fortaleceu. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Os dias que vivemos, diante da sociedade que estamos, diante das medidas do governo, diante das medidas da ciência, diante dos medos, das incertezas, independente disso, nós temos que entender que Deus está acima dessas circunstâncias e que Deus tem uma história para escrever através da nossa história. Deus tem um projeto a desenvolver através da minha vida, da tua vida, no meio das circunstâncias que estamos vivendo. E muitas vezes a esperança humana, a esperança diante desta influência massiva da mídia que tenta gerar desespero, desalento, desconforto, nós olhamos para uma esperança que está acima da esperança. Porque nós temos que entender que nós vivemos com um Deus que está acima das expectativas do homem. Nós devemos entender que há um Deus que nos chama para uma convivência com Ele, que está acima das limitações humanas. E a sociedade que nós vivemos está simplesmente levando a sua vida, esperando o seu futuro, planejando o seu futuro o quê? Nas condições que os homens propiciam, nas condições que os homens facilitam. E Abraão, no caso, crendo contra a esperança, ele se fortaleceu onde? Na fé. Porque muitas vezes, se nós somente nos apoiarmos nessa esperança que a mídia tenta nos trazer, que a sociedade tenta nos trazer, que os governantes tentam nos dar, por meio de bravatas, por meio de promessas, por meio de determinações, leis, ou seja lá o que eles fizerem, nós devemos entender que se firmarmos nossa fé nestas coisas, ou nossa esperança estiver nisso, nós não vamos ser em nada diferente desse mundo. Mas há um grande desafio quando aqui Paulo ele diz que Abraão, diante das impossibilidades, diante dos medos, das incertezas, ele se fortaleceu. E aqui vem o grande desafio nos dias que seguem, nós como igreja, nós como cristãos, como indivíduos, entendermos que é tempo de nos fortalecermos. Nos fortalecermos, ele diz o quê? Nos fortalecermos na fé. Nos fortalecermos de que não é o governo que vai estabelecer o melhor para a nossa vida, não são os cientistas que vão estabelecer o melhor para a nossa vida. Quem estabelece o seu propósito eterno, que como Paulo em outro momento diz, que aquilo que o homem não viu, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, saiba que a tua esperança tem que estar fundamentada, fortalecida nesta fé. Na fé, não do que os homens podem fazer, mas na fé de que Deus não desistiu de você. Deus não te desamparou. Deus não te deixou só neste mundo à mercê das circunstâncias. Deus está com as suas mãos nas rédeas da história. Deus está nas suas mãos o controle de toda a sociedade e de todas as coisas que estão acontecendo e que haverão de acontecer. Por isso, dentro desse princípio, ele diz, ele se fortaleceu na fé. E esses dias, irmãos, é tempo, mesmo que confinados, mesmo que limitados, nos fortalecermos na fé de que há um Deus que está conosco, um Deus que nos assiste, de um Deus que nos acompanha, de um Deus que tem misericórdia de nós, de um Deus que entende a nossa fragilidade, as nossas limitações e se compadece de nós. E o texto ainda continua dizendo que isso não somente ele se fortaleceu na fé, tomando que atitude? Dando glória a Deus. Não dignificando ou glorificando governos ou cientistas, mas glorificando a Deus. Porque, irmãos, essa tempestade vai passar. Cedo ou tarde ela vai passar. E nós vamos encontrar a bonança. Nós vamos encontrar a bonança, nós vamos encontrar a segurança, nós vamos encontrar a tranquilidade de um mar sereno logo mais. Porque Deus está conosco, Deus está caminhando conosco, Deus nos chamou para este desafio de jornada. E nesse processo nós devemos entender o quê? Que Abraão ele alcançou muito mais do que meramente o ser pai de Isaque. Porque diz assim, que fortalecendo-se na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto também lhe atribuído, foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele.
E aqui vem algo fundamental que devemos entender. As circunstâncias que envolveram Abraão, as dificuldades, os desafios, não envolveram Abraão por causa dele somente, diz. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Ou seja, Paulo, aproximadamente aí 3.000 anos depois, está falando o quê? O que Deus escreveu na vida de Abraão tem tido impacto nas nossas vidas até o dia de hoje. E o que é interessante, se nós formos ver, se Deus, aquilo que Deus fez na vida de Abraão está tendo impacto e pode ter impacto na nossa vida hoje, em 2021, 2020, no século 21, tantos anos depois, quase 5.000 anos depois, o testemunho de Abraão ainda fala, nos impacta. E aqui que vem a questão, até que ponto Deus pode usar este momento da nossa vida para causar impacto na vida daqueles que nós amamos, na vida dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos primos, tios, parentes, amigos, conhecidos. Porque entenda, nós neste momento que estamos vivendo num momento de desafio para a igreja, de desafio para aqueles que professam a fé cristã, de não se desanimarem, de não esmorecerem, de não colocarem a sua confiança naquilo que os homens da sociedade colocam a confiança, mas andando acima das circunstâncias, andando acima dos temores, acima dos medos, andando acima das incertezas, eles possam, como Abraão, permitir que a sua vida cause impacto, cause referência, seja modelo na vida de muitos que vêm depois. Porque aqui diz que não somente foi levado em conta Abraão ou os seus descendentes, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado ou atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, Abraão creu em Deus e saiu nesta jornada. E aqui Paulo ele coloca que nós cremos, mas nós temos um marco diferente de Abraão. Porque o marco da nossa fé, o marco da nossa esperança, o marco da nossa confiança em Deus está no fato de que o túmulo está vazio. De que o Deus dos céus disse que enviaria seu filho e enviou. O Deus dos céus disse que seu filho seria martirizado e foi. O Deus dos céus disse que seu filho seria morto e foi. E o Deus dos céus, pelo poder da sua palavra, disse que ele ressuscitaria. E assim aconteceu. Então a nossa fé é diferente da fé de Abraão, porque Abraão ele cria literalmente em algo que iria acontecer no seu futuro, e pelo que nos dá a entender o texto, ele não creu somente em Isaac, que Deus lhe daria um filho gerado de Sara, mas ele creu que Deus lhe daria um descendente que salvaria toda a humanidade, e esse descendente era Cristo. E isso lhe foi atribuído por justiça. Por isso, se você começa o capítulo 4, logo depois que Paulo vai falando sobre a origem do pecado, que a nossa natureza é má, que o pecado nos separa de Deus, ele entra no conceito de quê? Que Abraão era pecador como nós, mas lhe foi atribuído o quê? Graça. Graça, a mesma graça que foi atribuída a mim, que foi atribuída a você por meio de Jesus, foi atribuída a Abraão também, fazendo dele o pai da fé. Porque Abraão creu em Jesus, mesmo não tendo visto Jesus. Ele creu em Jesus mesmo não vendo a obra de Jesus. Ele creu em Jesus mesmo não vendo o túmulo vazio. E nós não, nós temos esse marco. O marco na nossa vida é que ele ressuscitou, que ele está vivo. E Deus não permitiu que Jesus ficasse na morte, mas ao terceiro dia ele o chama da morte. E ele então diz aqui que a nós foi atribuída também o que? Justiça. A nós foi atribuído também o que? Perdão. E diz aqui o verso 25, a nós que cremos nesse Deus, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, o qual foi entregue, Jesus que foi entregue por causa das nossas transgressões. E hoje, logo mais à noite, estaremos celebrando a ceia do Senhor, e estaremos lembrando justamente isso, lembrando a morte do Senhor. Nós devemos entender que a nossa fé não está firmada nas palavras de alguém que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que irá acontecer.
mas está firmada na palavra de um Deus que se comprometeu com a humanidade e deu o seu único filho. E esse filho, enfrentando a morte, foi fiel até ao seu último fôlego de vida na cruz do Calvário. E ao terceiro dia Deus o ressuscita, e ele diz justamente aqui que a nossa esperança, que a nossa fé, que a nossa justiça será atribuída a nós por meio de Jesus, que foi entregue por causa dos nossos pecados. E é interessante, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele não somente morreu para perdoar o pecado, mas ele voltou à vida para nos justificar diante do Pai, para que eu e você, perdoados dos nossos pecados, possamos estar na presença de Deus, assistindo diante de Deus, não mais como servos, não mais como seres distantes, não mais como criatura, mas como filhos. E é interessante que nesse processo de crer, nós devemos entender a dimensão que Deus nos lança. Porque tudo na nossa jornada cristã começa na cruz. A nossa jornada cristã começa na cruz. O dia que você nasceu de novo, o dia que você teve uma experiência com Cristo, e se você não teve, você pode tomar uma atitude hoje de reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, e começar a andar com Ele, pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo dos erros passados da sua vida e começar uma nova jornada. Mas para aqueles que já começaram esta jornada, a sua jornada começa onde? Na cruz. Quando olham para Jesus e o reconhecem. Quando olham para Jesus e aceitam a sua obra em favor das suas vidas, para perdão dos pecados, e para que por meio da sua ressurreição entendamos que Ele é o nosso representante, que nos justifica, o nosso perfeito advogado junto ao Pai. E diante disso Ele nos catapulta e nos alavanca, nos lança para uma jornada, assim como Abraão foi lançado, para uma jornada de descoberta, para uma jornada de novos anseios, de novas perspectivas, de novas conquistas. E na sequência ele vai falando justamente o quê? Diante disso, qual é a postura que nós devemos tomar nesta jornada? Porque se cremos contra a esperança que o mundo tem, se nós cremos contra a esperança da fragilidade da nossa vida, da fragilidade da fragilidade da nossa existência nesse mundo, como somos pequenos, como somos limitados, como somos mortais. Nossa vida pode ser interrompida no estalar de dedos. Então ele diz o que? Diante disso, nós somos lançados para uma jornada. Assim como Abraão foi. E nessa jornada que Abraão desenvolveu, ele alcançou o melhor de Deus para a sua vida, dando um testemunho que chega até nós nos dias de hoje. Então ele começa dizendo que nesta consciência de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação, justificados nessa condição que estamos, devemos estar buscando o quê? Mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acessos pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos gloriemos, nos alegremos, nos fortaleçamos, festejemos, porque o mundo não tem esperança. O mundo tem esperança que o governo vai fazer algo melhor, que talvez no futuro o governo substituído venha a ser um governo melhor. O mundo tem esperança de que a economia, e talvez algum plano econômico futuro, venha melhorar a economia, que nós vamos sair dessa crise. Essas são as esperanças do mundo. E ele diz aqui, entendamos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos oferecer algo muito além do que este mundo pode dar, do que o sucesso, das realizações, das conquistas neste mundo, das satisfações e dos prazeres deste mundo, onde ele diz o quê? Justificados, pois, pela fé, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, e porque temos paz com Deus, nós podemos esperar não uma terra melhor, mas um céu glorioso. Nós podemos esperar uma eternidade ao lado desse Deus que nos ama, desse Deus que se importa, desse Deus que se doa, desse Deus que nos resgata, que vai ao mais profundo poço do pecado e estende a sua mão e nos arranca, como diz o Salmo 40, ele me tirou de um tremendal, de um lamaçal, de um tremendal de lama, de um lamaçal, e pôs os meus pés sobre uma rocha.
pôs os meus pés sobre Cristo. Ele foi lá da lama que eu estava, no lodo, no pântano que eu estava, do pecado, da vergonha, da miséria. E ele estendeu a sua mão e tirou-me de lá e colocou os meus pés sobre a rocha, me firmou sobre Cristo. É esta graça que ele nos revela aqui, na pessoa e na obra de Jesus. E então ele vai falando, estejamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Essa glória de Deus deve ser a nossa motivação, deve ser a nossa mola propulsora, deve ser o grande incentivo na nossa vida. Deus tem no seu coração se alegrado em te dar o céu, em te dar a glória dele, em te dar uma morada eterna ao lado dele. Ele fala, nos gloriemos. Mas Paulo, ao mesmo tempo, quando chega no verso 3, ele diz, nos gloriemos nos céus. Mas enquanto não estamos nesse céu perfeito, quais as atitudes devemos tomar? Porque no mundo que estamos hoje, com o vírus, com o desgoverno, com a economia abalada, como agirmos? Ele diz então, e não somente isto, não nos gloriemos só no céu, porque no céu nós iremos, mas não estamos no céu ainda. No céu nós teremos toda a glória de Deus, mas nós não estamos no céu ainda. No céu Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais dor, mas nós estamos no céu ainda. Então ele diz, e não somente isto, mas também, preste atenção, nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produzirá na tua vida perseverança. Ou seja, irmãos, são dias de tribulações. Nós vivemos em dias de grandes tribulações. O coração dos homens, de forma geral, estão atribulados. O meu tem estado atribulado. O teu coração tem estado atribulado com os medos, com as incertezas, como qualquer outro cidadão da terra. Mas ele diz que nós devemos nos gloriar, sabendo que Deus não nos desamparou nessa situação. Que Deus não nos deixou nessa situação. Por quê? A própria tribulação tem um propósito. E o propósito é que a tribulação produza perseverança. Conversando com o pastor João Rosa, conversando com alguns pastores, com alguns irmãos, um medo que tem sido, não vou dizer medo, mas uma inquietação é, quando nós voltarmos às atividades da igreja, quem estará na igreja? Será que os irmãos vão voltar com fé? Será que os irmãos voltarão? Será que muitos abandonarão a fé? Estarão tão envolvidos no comodismo de estarem nessas reuniões online ou mesmo estarem na comodidade dos seus lares que não quererão mais voltar para as igrejas? E então ele diz aqui que a perseverança, a tribulação produz para nós perseverança. A minha relação com Cristo, a minha relação com a igreja, a minha relação do meu compromisso com a vida cristã, assim como o compromisso com a comunidade na qual assisto como cristão, de irmãos, de irmãs que têm compartilhado a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e isto vai me produzir perseverança, mesmo nessa tribulação. Porque esta perseverança vai ser reproduzida e vai trazer como resultado um retorno de uma igreja muito mais ativa, muito mais frutífera, muito mais produtiva do que a que tínhamos antes de sair dessa quarentena. Porque Deus certamente, neste processo, na vida daqueles que têm andado com Ele, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, certamente Deus tem produzido em nossas vidas a perseverança. Eu não adoro Deus pelo que Ele faz. Lembram-se daquele hino? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho fantástica a ler desse hino. E ele, justamente Paulo fala, meus queridos, vocês estão em tribulação, eu estou em tribulação, você está em tribulação, a sociedade que estamos está em tribulação, mas isto é um propósito de Deus para produzir em nós o que é a perseverança. E a perseverança vai produzir o que em nós? Vai produzir experiência. Vai produzir experiência, porque Deus nos quer experimentados. Deus nos quer experimentados nesta vida, experimentados nas circunstâncias dos momentos que seguem. Ainda esta noite tive um sonho muito curioso em que vivia na igreja e a igreja estava sendo acossados por inimigos terríveis e internos, afligidos pela morte. Mas dentro da igreja, enquanto a igreja adorava, enquanto a igreja louvava, eu me via às voltas de preparar para esta igreja armamento e munição,
para lutarmos contra a morte que imperava do lado de fora, para lutarmos contra as trevas que estavam imperando do lado de fora. Então eu achei curioso isso. Qual a nossa função hoje? O mundo está em trevas, o mundo está diante da morte, do desespero da morte, mas nós como igreja podemos adorar a Deus, podemos servir a Deus, podemos invocar a Deus, na certeza de dias melhores, porque Deus tem nos dado todas as armas necessárias e todas as munições necessárias para, compondo este grande exército de Deus, possamos impactar o mundo contra as trevas e contra a morte. E é justamente isso que Ele espera produzir em nós nesses tempos. Você está atribulado? Deus está permitindo a tribulação sobre as nossas vidas. Para quê? Para que nós alcancemos perseverança. Porque eu não vou morrer por causa dessa tribulação. Eu não vou jogar a toalha por causa dessa tribulação. Eu não vou desistir da minha fé, da minha crença, da minha confiança em Deus por causa dessa tribulação. Por quê? Porque eu tenho tido a experiência todos os dias de que Deus é comigo, que Deus é presente, que Deus me sustenta, que Deus me capacita no meio desse processo. E é interessante que ele diz no verso 4, e a experiência, por fim, acaba gerando a esperança. Não a esperança do mundo, mas aquela esperança de Abraão, que é a esperança que crê contra a esperança. A esperança que crê acima da esperança, que crê além da esperança que os homens comuns têm, que os homens da sociedade têm. E dentro dessa perspectiva, o que me alavanca esta condição? Ora, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E olha que coisa fantástica. Ora, a esperança que acabamos alcançando não confunde. Sabe por quê? Porque essa esperança, a esperança do mundo gera desalento. A esperança que o mundo tem gera um desamparo. Mas ele diz o quê? Que a esperança que nos é gerada não nos confunde. Por quê? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado por direito. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos que eram impuros, desiguais a Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, preste atenção nisso, permita que este versículo entre no teu coração, que esta palavra de Deus entre na tua vida e seja o norteador da tua fé. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, prova o seu próprio amor para com você, contigo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E olha o que ele diz na sequência, logo, muito mais agora, sendo justificados porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, porque Deus o tirou do túmulo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a sua morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isso apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Esta é a realidade do Evangelho, de forma simples, de forma pura. A nossa fé, irmãos, ela está muito além das limitações que os homens estabelecem nas suas crenças, nos seus valores, nas suas confianças, na sua esperança. E é gracioso podermos entender que sobre nós, ao derredor de nós, por trás, à frente, por cima, está um Deus que nos ama, que se importa, que não está jogando dados, como Einstein falava, Deus não joga dados. Deus não está jogando a sorte com a nossa vida. Deus está nos conduzindo neste período. E quando esta tempestade passar, nós estaremos fortalecidos, nós estaremos mais perseverantes, nós estaremos mais experientes, estaremos mais cheios de esperanças, porque junto conosco caminha um Deus que nos ama, que se importa. E é interessante que, voltando para o capítulo 4, há uma frase sobre Abraão que talvez defina bem aquilo que Deus quer construir por meio dessas tribulações do nosso coração. Olha o que diz o verso de número
verso número 17. Vamos começar com 16, do capítulo 4. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. A fé, segundo a graça, segundo o favor de Deus, segundo a misericórdia, que nós já vimos aqui, que é a morte e ressurreição de Cristo. A morte que nos perdoa e a ressurreição que nos justifica. Ele diz, esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, por toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Vamos pular o que está entre parênteses, final do verso de número 17. Perante aquele, a fé que teve Abraão, perante aquele no qual creu. Em quem Abraão creu? Em Deus. E diz, o Deus que vivifica, que traz morte, que traz vida novamente aos mortos. E olha que palavra tremenda. E chama a existências as coisas que não existem. Este é o Deus que nós cremos. Este é o Deus que Abraão creu. O Deus que traz à existência as coisas que não existem. A fé nos leva a crer nessa esperança. Os homens estão na expectativa que sejam criadas condições, que se desenvolvam vacinas, que se desenvolvam métodos, que se desenvolvam planos econômicos para uma vida melhor, para um futuro melhor. Mas nós cremos num Deus que eu quero te dizer de forma clara, haja o que houver, Deus trará sobre as nossas vidas o que não existe. Deus trará à existência o que não existe, o socorro, o livramento, mas eu não sei como sair. Meu querido, se não há portas diante de você, saiba que Deus tem o poder de trazer à existência portas que ainda não existem, trazer saídas que ainda não estão diante dos seus olhos, trazer soluções de problemas que ainda não estão diante do seu coração. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, permita que a palavra de Deus entre no teu coração e gere esperança. Porque o que vai te gerar esperança não são os boletos bancários, não são as dívidas, não são os temores, não são as incertezas, não é o desemprego, não é a doença, mas o que nos dá esperança é a esperança além da esperança, a esperança que crê contra a esperança do mundo, porque o mundo não sabe o que virá, mas nós cremos num Deus que ainda que não haja portas, Ele cria portas, ainda que não haja caminho em meio ao mar, Ele abre o mar, ainda que não haja certeza de nada, nas condições humanas ou diante daquilo que o caminho que o homem está trilhando ou montando diante deles, Deus está criando para nós um caminho acima do caminho dos homens, e nós só precisamos ter o quê? A fé. Esta fé que crê contra a esperança. E por que podemos crer? Porque Abraão cria na pessoa daquele que viria da sua descendência. É alguém que viria no futuro, numa possibilidade, e ele lançou a sua fé, a sua confiança neste descendente que nasceria para mudar a sorte da humanidade. Sabe a diferença dele para nós? Que ele olhava para um futuro de algo que não havia acontecido. Nós, como Paulo diz no verso número 24 do capítulo 4, nós olhamos para um passado daquilo que já nos foi dado por Deus em Cristo Jesus. Por isso, diante do sacrifício de Jesus, diante da obra de Jesus, diante do envolvimento de Deus para conosco, para comigo, para contigo, guarde o que diz o verso 8 do capítulo número 5. Deus prova. Deus não sugere. Deus não sugestiona. Deus prova o seu amor para contigo, para com você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo você ainda pecador. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele olhou para mim, olhou para você e disse, eu te amo, eu me importo e eu vou cuidar de você. Por isso, diante de todas as circunstâncias, gostaria de deixar essa palavra de esperança com você, essa palavra de fé com você, uma fé que te sustenta no meio da crise. Porque o que nos define, o que define o nosso futuro, o que define as nossas expectativas para o futuro, meu irmão, minha irmã, não é as circunstâncias que o mundo tem vivido hoje, mas é o Deus que se assenta no trono nos céus e que rege sobre a terra, que rege sobre a tua vida e certamente fará grandes coisas. Por isso, não temas, não desanimes, não esmoreça, não desista.
Continua firme. Permita que esta tribulação produza no teu coração a perseverança. Que a perseverança produza a experiência. E que a experiência produza essa esperança que crê contra a esperança. Esse é o nosso desejo. Esse é o anseio do nosso coração. É aquilo que tem sustentado a nossa vida. E o nosso desejo é que esta fé seja viva no teu coração. O Deus te ama. Deus te ama hoje. Da mesma forma que Ele te amou ontem, quando você não tinha mérito nenhum. E hoje você está justificado debaixo do sangue de Jesus. Você está perdoado debaixo do sangue de Jesus e justificado por meio de Jesus que intercede por ti junto aos céus. E Ele tem estado contigo neste vale de sombra, neste vale de morte. Ele tem estado conosco e certamente Ele nos conduzirá. Permanece firme, persevera, mantenha a tua fé. E como diz o verso 20 do capítulo 4, Abraão não duvidou da promessa de Deus pela incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Espero que esta palavra de hoje possa fortalecer o teu coração e que você possa dar glória a Deus, porque Deus fará grandes coisas na tua vida. Ah, mas e se ficar pior? Deus fará grandes coisas. Quanto pior for a situação, maior será o agir de Deus. Quanto maior o número de inimigos, maior será a vitória de Deus contra esses adversários. Quanto maior o mar, maior o milagre. Guarde isso no teu coração e que Deus te abençoe e Deus te fortaleça nesse dia. Nós queremos